João 4, versículo 1 e 2, a Bíblia fala que Jesus ficou sabendo que os seus discípulos estavam fazendo e batizando mais discípulos do que João. E isso não foi uma má notícia para Jesus, apesar da fofoca, porque ele ficou sabendo através da boca dos fariseus. Mas é incrível, porque nós vemos que os discípulos de Jesus, eles ficaram tão eficazes em fazer e batizar discípulos, que eles tiraram Jesus da parada, fisicamente, e eles tomaram posse do seu ministério. E esse, irmãos, é o alvo para cada um dos ministérios aqui. É o alvo para o ministério de universitários, mas principalmente para o ministério de solteiros. Porque, como o Ian falou, os universitários, eles têm muito tempo, mas solteiro não tem tempo. Mas solteiro tem algo que é mais legal do que ter tempo, que é ter dinheiro. E também é muito talentoso, amém? Então por isso, irmãos, eu acredito que esse é o ministério que Satanás quer atacar. Justamente por causa disso, porque você ter talento e dinheiro te causa uma liberdade. E hoje nós vamos responder uma pergunta: como que você tem vivido o seu propósito com Deus, sendo um solteiro no reino de Deus? E nós vamos aprender com as escrituras, com o coração de Jesus. E o título da aula é O Coração de Batizar Solteiros. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ataíde, eu tenho 31 anos, sou discípulo há quase 9 anos, pela graça de Deus. Se você vê a mulher mais linda aí, ela é a minha esposa. Vamos para as escrituras, amém? Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Cadê a Raul? Chegou? Tadinha da Raul. Lucas 5, versículo 1 diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Essa escritura relata o início do ministério de Jesus. Jesus, ele não esperava as pessoas virem até ele, mas ele ia até o trabalho das pessoas para poder evangelizar elas. E eles viram esses homens trabalhando duro. Eles estavam lá, ficaram a noite inteira e não pescaram nada. Eles não eram muito eficazes no trabalho deles, mas eles tinham um coração de trabalhar duro. Eles ficaram a madrugada inteira trabalhando.
Não sei se você já trabalhou muito duro no seu trabalho e se sentiu cansado no final do dia. Jesus entende você. Ele quer ajudar você a ser eficaz também no seu trabalho. E aqui nós vemos que Jesus fez um milagre extraordinário, porque ele era um carpinteiro, mas ele deu instruções para os pescadores, para eles poderem pescar. Era algo muito contraintuitivo. Mas os discípulos, eles fizeram o que? Eles obedeceram a Jesus, foram humildes, e eles pegaram grande quantidade de peixe. Eles tiveram um sucesso extraordinário no trabalho. E eu acredito, irmãos, que Jesus queria passar um princípio aqui para eles. E esse princípio é: você pode ter todo o sucesso do mundo, você pode ser muito eficaz no seu trabalho, mas ainda se sentir vazio por estar longe de Deus. Porque eles ainda não estavam perto de Deus. E Jesus queria mostrar esse princípio para eles ali já no trabalho. E vamos ser sinceros, esse chamado de Jesus para esses discípulos foi muito inconveniente. Porque, pensa só, Jesus ele faz um milagre, eles pegam uma quantidade de peixe enorme, talvez a maior que eles já pescaram na vida deles. O que isso significa? Que eles iam pegar os peixes, iam vender, e iam fazer a maior quantidade de dinheiro. E aí o que Jesus faz? Larga tudo e me segue. Esse é o incrível chamado de Jesus para todos os solteiros. O seu trabalho agora é um propósito. Óbvio, você vai continuar no seu trabalho, mas você vai agora entender que o seu propósito é fazer discípulos lá no seu trabalho. Nosso primeiro ponto é um coração focado na missão. Lucas 5, vamos continuar lendo o versículo 27. Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Simples assim. Jesus, ele continuou o seu ministério, procurando pessoas em seus trabalhos. E aí o que acontece é que Jesus, ele vai até Levi e ele fala uma palavra: siga-me. E ele larga tudo e segue Jesus. E se você continuar lendo, você vai ver que depois ele bancou um banquete para todo mundo. Por quê? Porque Levi tinha as notas. Ele trabalhava, ele era um cobrador de impostos. Irmãos, qual é o foco de você no seu trabalho? É ganhar mais dinheiro? É ser mais reconhecido no seu trabalho? Não tem nada de errado você querer ganhar mais dinheiro, você querer mais reconhecimento no seu trabalho. O errado é você não colocar o propósito de Jesus no meio do seu trabalho, usar o network do seu trabalho para poder fazer discípulos. Irmãos, o foco de cada um de nós no nosso trabalho é fazer discípulos. Esse é o foco principal. E depois disso você pode fazer um monte de dinheiro, não tem problema, mas você coloca o foco principal em fazer discípulos de Jesus. Quando eu estudei a Bíblia, eu estava numa ascensão profissional, eu estava ganhando muito bem financeiramente, e eu deixei uma meta importante de lado. Quando os discípulos estavam estudando a Bíblia comigo, eu fui bem urgente para ser discípulo. Eu fui batizado em 12 dias. E isso foi muito pela fé do Renato, porque ele fez, acho que uns 4 estudos comigo em um dia só, porque eu tinha uma viagem para fazer. Ele falou: o seu avião pode cair. Eu falei: então eu quero ser batizado agora. E durante os estudos, eu convidei um amigo que estudou a Bíblia e também foi batizado, e o nome dele é Ian Maia, e ele é um dos meus melhores amigos. O problema é que o Ian não pagou o banquete depois. Ele comprou o kit da Rinodê, ele não tinha dinheiro para pagar. Mas o importante é que ele ficou cheiroso e foi salvo, né? Isso que importa. Então, irmãos, o desafio desse ponto é:
Faça discípulos no seu trabalho. Esse é o seu foco no trabalho. Ganhar dinheiro, ser reconhecido, isso é um foco secundário. Mas o seu foco é fazer discípulos. Eu lembro, irmãos, que foi incrível ter um discípulo no trabalho, porque a gente começou a evangelizar em um monte de gente. A gente tinha inúmeros estudos bíblicos. 2 amigos nossos foram batizados, infelizmente hoje eles não são discípulos, mas eles tiveram a oportunidade. Depois o Ian, ele convidou um rapaz, que ele convidou a irmã dele, e essa mulher é a Thalita, e ela é discípula hoje. Depois a gente estudou a Bíblia com Gabriel e com a Amanda, e eles são discípulos hoje. O Ian ficava até confuso, ele falava assim, nossa, eu vendo perfume, eu passo o plano, eu evangelizo, o que eu faço? Sabe, então, mas era incrível, irmãos. Nós precisamos ter esse foco no nosso trabalho. Irmãos, usa o network de vocês no trabalho. Sabe, para de ficar, às vezes, indo no shopping e evangelizar um monte de gente que vocês não conhecem. Se vocês podem fazer algo legal com a pessoa que está do seu lado, trabalhando com você. Sabe, usa o network a seu favor, chama a pessoa para ir na sua casa. Sabe, convida ela para estudar a Bíblia, ama a vida dela, amém? Vamos para o nosso segundo ponto, João capítulo 3, versículo 22. João 3, versículo 22, diz assim, depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Segundo ponto, um coração unido na missão. Então nós vemos aqui que nessa fase do ministério, Jesus passava tempo unido com os discípulos. Mas o que Jesus fazia na maior parte do tempo? Ele passava tempo batizando. Ele não passava tempo fazendo coisas inúteis. Ele passava tempo com os discípulos batizando. E, irmãos, como que nós vamos chamar pessoas para passar tempo com nós no nosso ministério, sendo que às vezes nem nós queremos passar tempo no ministério? Não faz sentido nenhum. Mas, irmãos, tem muitas coisas se invertendo no reino de Deus. E eu quero falar algumas delas. Primeiro, existem muitos discípulos fazendo coisas mundanas com as pessoas do mundo, achando que isso é para ganhar o coração. Isso não vai acontecer. Segundo, tem discípulos fazendo atividades ainda com discípulos, mas as atividades são inúteis, não são atividades evangelísticas. Então você só está gastando tempo com o seu irmão. Sabe, faz algo legal entre vocês, chama os discípulos para estar com você. Por quê? Nós vemos, e muito assim, você fala assim, não, mas eu estou passando tempo com meu irmão para estar unido. E aí tem um irmão que uma vez ele falou assim, vocês estão unidos no pecado. Então, olha para a escritura de João 13, versículo 34 e 35. A Bíblia fala que por conta do amor dos discípulos, muitos iam conhecer a palavra de Deus, iam ser evangelizados, todos iam saber pelo amor dos discípulos. Então, não vá até a pessoa do mundo, faça coisas mundanas com ela, achando que você vai mudar o coração dela. Faça o contrário, faça algo legal entre os discípulos, traga essas pessoas do mundo para as coisas legais do reino, e você vai ver Deus mudar o coração delas. Não é o contrário, não inverta as ordens, é por meio da união, é por meio do amor, é por meio do tempo, que os corações são transformados. E um exemplo é os irmãos da Rap lá de São Carlos. Nessa terça-feira, o Marcos chegou na Rap 10 horas da manhã. Ele fez o estudo de cruz, de igreja, de cálculo, foi batizado, ele comeu com os irmãos, ele ficou na Rap o dia inteiro, ele ajudou em estudo bíblico. Ele fez tudo com os irmãos. Irmãos, olha isso, é o poder de você estar junto com o seu grupo, fazendo e batizando discípulos. Não jogue o seu tempo fora, irmãos. E o desafio é, tenha convívios divertidos e foca na missão. Sabe, irmãos solteiros, vocês têm dinheiro, vocês têm talentos.
sabe, faz um happy hour no Outback, sabe, faz um bate-papo, faz um bate-papo diferente, uma noite de jogos, sejam criativos, para poder avançar a missão. Eu não acredito que Jesus era um cara chato, sabe, ele era um cara divertido, e o poder do grupo, o poder da união, vai mudar o coração das pessoas, amém? Esse é o padrão que Jesus espera no ministério de solteiros, irmãos. Em conclusão, o coração de batizar solteiros é um coração focado na missão, é um coração unido na missão, e a Deus seja glória, amém.